Tudo bem com você? Eu confesso que hoje para mim as coisas ainda estão mais ou menos. Não sei se você acompanha aqui o meu canal e se acompanha talvez tenha percebido que eu fiquei um tempo sem postar vídeo aqui do canal. Eu já fiz isso antes, então talvez você não tenha estranhado. Eu me considero uma pessoa constante, mas não sou muito disciplinada. Mas dessa vez a inconstância na publicação dos vídeos no canal não foi por conta da minha pouca disciplina. Foi porque maio foi um mês difícil. Quem me segue no Instagram viu que eu publiquei lá aqui. Infelizmente eu perdi a minha mãezinha. Então hoje eu voltei a gravar os vídeos e estava gravando um vídeo sobre síndrome do pensamento acelerado. Eu vou publicar aqui depois. Mas gravando o vídeo, eu tive esse pensamento, né, falando sobre pessoas que vivem no modo acelerado. E lembrei que eu me permiti uma pausa. Eu fiquei pensando sobre isso, a necessidade que a vida nos impõe de vez em quando de fazer pausas, de dar uma parada. Como eu coloquei lá no texto do Instagram, nesse momento eu me permiti pausar o que poderia ser pausado, porque infelizmente tem coisas que não dá para você parar de fazer, né? Eu sou psicóloga clínica, eu atendo meus pacientes que foram muito generosos, muito acolhedores, inclusive nesse momento, mas eu entendo da minha responsabilidade junto ao sofrimento deles também, né? Então fiz uma pausa muito curta e voltei a atendê-los, porque era necessário, mas outras coisas eu me permiti parar. E você? Como você tem lidado com isso? Você tem se permitido, pelo menos em algumas coisas, uma pausa para você respirar? No vídeo sobre síndrome do pensamento acelerado, eu falei sobre acalmar a mente. E às vezes a gente não se permite isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Quem acompanha meu canal sabe que de vez em quando surge alguma coisa, acontece algum evento, eu gosto de compartilhar com vocês. Eu gostaria de compartilhar essa experiência porque foi uma pausa necessária mental, emocional e física, sabe? De você precisar pelo menos um dia de ficar sem fazer nada, sabe? Só se acolhendo. Quando você fez isso com você? Acredito que seja importante. Eu observo em algumas pessoas sentimento de culpa por desacelerar ou por pausar, por parar mesmo, sabe? Dar um tempo em algumas coisas. Às vezes é necessário, até para que a gente possa continuar. Algumas vezes eu coloco nos stories, coloco no story do Instagram e do WhatsApp alguns pensamentos. E sábado e domingo eu gosto de colocar pensamentos que falem sobre lazer, né? Produzir emoções positivas, né? O lazer te proporciona isso. E no domingo descanso. Porque eu sei que algumas pessoas se culpam por estar descansando. E não é necessário, sabe, assim, esse descanso, essa pausa, essa desaceleração, às vezes elas são necessárias e você não deve se sentir culpado por isso. Não sei se eu vou ter a disciplina que reconhecidamente, assumidamente, eu não tenho de voltar a publicar os vídeos toda semana, ou tentar, né? Mas se você é desse tipo de pessoa que se cobra, que se exige ser produtiva, tem uma expressão proativa, né? As pessoas dizem essas pessoas ser proativa, não é ruim, isso é bom. Mas cuidado com os excessos e quando você perceber, porque uma perda, né, como foi a minha,
Muitas outras pessoas já passaram por isso, talvez você já tenha passado por isso. Ela precisa ser processada, né? Os sentimentos a gente processa. Então, dependendo das circunstâncias, você precisa assim se dar um tempo. Você precisa assim cuidar das suas feridas. E não tem nada de errado nisso. Dependendo das circunstâncias, você precisa de uma pausa. E se você não parar, a vida de alguma maneira vai te parar. Quando eu estava na faculdade, uma professora minha teve uma experiência. Ela compartilhou comigo que ela levantou um dia e se sentiu tonta e ela perdeu o sentido, teve assim um quase desmaio. E aí ela caiu e no que ela caiu ela bateu no guarda-roupa. Né? Eu acho que eu perguntei porque eu vi que ela estava ferida. E a gente conversava muito e ela falava para mim da rotina dela e eu comentei com ela nesse dia. A senhora não para, então o seu corpo parou, a senhora. Daí foi muito engraçado isso, que depois ela comentou que ela compartilhou comigo que ela estava comentando com um amigo dela, e aí ela disse, a Vânia falou isso, e o amigo falou, quem é a Vânia? A minha aluna, foi muito engraçado, né? Que foi quase uma troca ali, naquela época a psicóloga era ela, eu era uma estudante de psicologia. Mas se você não faz a pausa no momento que você precisa pausar, até para que você possa voltar a ser produtivo, e fazer isso com consciência e eficácia, o seu corpo vai te parar. A sua mente não vai funcionar legal, você vai ter insônia, aquelas coisas que a gente fala aqui, né? E eu queria compartilhar isso com vocês. Enquanto eu gravava outro vídeo, pensei nisso. E se você é de pessoas que não separam tempo para si, e se você é esse tipo de pessoa, não faça mais isso com você. Não, seja qual for o motivo, cansaço físico, mental ou emocional, principalmente se for uma dor, dê tempo para você. Às vezes você se compromete em dar tempo para o outro, um amigo, né, um filho, uma esposa e tal. Ótimo, isso é muito bom. É muito bom também que você tenha pessoas que possam te acolher, né? Eu me senti acolhida por muitas pessoas, por meus amigos, parentes e até por meus pacientes. Mas, acima disso tudo, acredito, o mais importante é você se respeitar e você se dar tempo. Então, se a vida exigir, ou até mesmo se você entender, né? Pode ser um hábito, um bom hábito, descanse. E se nesse momento você estiver aí ligada no 550, como eu falo, se dê pausa. Sabe o ócio criativo? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Estou devendo algumas coisas para vocês. Mas se dê pausa, tá? Cuida de você também. Isso é importante, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida, se dê pausa quando necessário, e a gente se vê no próximo vídeo.